queridos jovens do Ministério Jovem da PIB de Irajá, aqui é o professor José Figueiredo, professor auxiliar da Escola Bíblica, e é um prazer tremendo estar aqui ministrando mais uma aula da Escola Bíblica. E nessa manhã nós vamos estar ministrando a aula Uma Vida Transformada, que nós vamos estar baseando ali em Filipenses 4. E antes de nós começarmos, eu quero convidar você a estar orando comigo para nós entregarmos essa aula nas mãos do Senhor. Oremos. Senhor, muito obrigado por essa manhã, obrigado por esse estudo. Peço que o Senhor possa estar abençoando cada vida que será alcançada com essas palavras. Que o Senhor possa estar me abençoando e abençoando cada aluno, Pai. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Bem, nós vamos estar falando sobre uma vida transformada e nós temos, dentro da lição, nós temos um objetivo a alcançar. E esse objetivo hoje é apresentar à classe de jovens a importância de uma vida dedicada ao Senhor e as consequências na vida dos crentes. Ou seja, o objetivo dessa aula é nós entendermos que quando nós temos uma meta, quando nós temos uma finalidade na nossa vida de buscar Deus, ter uma dedicação a Deus, eu tenho consequências na minha vida. Tem consequências. Consequência de alegria, consequência de paz e tantas outras coisas boas, em meio à tribulação ou em meio à alegria. E para isso nós vamos passar por um pequeno roteiro que nós vamos tratar primeiro dedicação total. Nós vamos estar falando um pouco sobre o prêmio da soberana vocação, a nossa entrega total ao Senhor. Depois nós vamos estar falando sobre a alegria transformadora, a consequência de nós buscarmos a Deus e Deus nos dá uma alegria que não importa a situação que eu estou passando. E logo em seguida nós vamos falar sobre viver bem. É possível viver bem em meio à turbulência, em meio à pandemia? Sim, é possível, nós vamos estar vendo isso. E vamos concluir esse estudo com uma tremenda certeza que Deus vai estar nos abençoando. Então, nós vamos começar o primeiro tópico, dedicação total. E o texto áureo dessa lição de hoje, ele encontra-se em Filipenses 4,12, que diz assim: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, nós vamos estar falando exatamente em torno dessa parte do versículo de Filipenses 4,12. Voltando à dedicação total, o texto-chave da dedicação total encontra-se em Filipenses 3, 13 e 14, que diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Bem, esse texto, o apóstolo Paulo, ele faz uma comparação a uma disputa de corrida. E nós conhecemos bem esse esporte, ou em Olimpíadas, ou em outros eventos, pan-americano, né? Nós conhecemos bem esse esporte. Então, o apóstolo Paulo, ele faz um comparativo de maneira que o corredor, ele tem que estar focado na corrida. Ele tem que estar focado no alvo, onde ele vai chegar. E o apóstolo Paulo, ele começa a pontuar algumas partes aqui nesse versículo, que ele fala exatamente sobre esquecer das coisas que ficaram para trás. Ou seja, o corredor, quando ele começa a correr, o que está para trás não o interessa. Interessa chegar na parte que tem o final, no fim do evento, para ele cruzar lá a chegada. E da mesma forma na nossa vida espiritual. Nós temos, quando nós aceitamos a Cristo, nós tínhamos o nosso passado, nós tínhamos aquilo que não agradava a Deus, e Deus, ele simplesmente nos perdoou de todos esses pecados. Quando eu começo a olhar para trás, quando eu começo a viver do passado, quando eu começo a lembrar do passado, eu começo a perder o foco de olhar para frente.
Eu começo a perder o foco de olhar para Cristo. E é exatamente aí que o apóstolo Paulo que entra, que quando você aceita Jesus, quando você tem sua vida transformada pelo Senhor, a nossa meta, o nosso objetivo é olhar para o alvo que é Cristo Jesus. Essa que é a dedicação total. E o que acontece nos nossos dias? O que acontece hoje? Existem vários crentes que não querem ter uma dedicação total, querem ter uma dedicação parcial. E aí por vários motivos. Motivos de dinheiro, motivos de segurança, motivos de ambição, tantas coisas que ele tem na vida que ele não quer ter uma dedicação total ao Senhor. Exatamente indo contra aquilo que o apóstolo Paulo ensinou. E nós devemos também observar que uma outra coisa, que quando nós ficamos olhando para ontem, para o passado, eu começo a ocupar minha vida de perdendo aquilo que Deus tem para mim. Eu começo a perder assim aquilo que Deus tem preparado para mim. Então, quando o apóstolo Paulo coloca para nós olharmos para frente, significa que eu não posso, nem preciso olhar para trás, para os meus fracassos, para os meus sucessos, não preciso olhar para trás. Eu preciso focar no futuro, eu preciso focar naquilo que Deus tem preparado para mim. Sabe, e essa lição, assim, para nós, para a nossa classe de jovens, é uma lição que nos traz, assim, algumas verdades sobre futuro. E muitas vezes nós nos perdemos com o futuro porque nós ficamos presos no passado. Nós ficamos totalmente perdidos no passado, lembrando do passado. Ah, mas isso e aquilo. E nessa manhã, o que Deus nos traz para nós entendermos é que nós temos que focar realmente no alvo da soberana vocação. E para nós encerrarmos esse tópico, dedicação total, uma das coisas importantes na nossa vida, na vida do cristão, é que a nossa mente deve estar totalmente focada no Senhor. A nossa mente deve estar totalmente transformada pelo Senhor. E quando nós começamos a fazer esse exercício, começamos a trabalhar com isso, significa que as coisas velhas ficam para trás realmente e eu começo a focar no alvo da soberana vocação que é Cristo Jesus. E para nós encerrarmos esse tópico, dedicação total, eu quero ler um versículo com os irmãos, que está lá em Hebreus 12, 1 e 2, que diz assim: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ou seja, a nossa corrida, aquilo que nós temos como meta, nós temos que realmente ter os olhos fitos no Senhor. E nessa manhã, se você de repente está assistindo essa aula e você entende que falta alguma coisa, tem alguma coisa que te prende, é o momento de você orar e pedir a Deus para te libertar, porque Deus tem grandes coisas para você. Deus tem grandes coisas para nós, coisas espirituais, mas para isso nós temos que estar com os nossos olhos fitos no Senhor. O nosso alvo é Cristo. E por isso eu quero convidar você a colocar os teus olhos no Senhor, colocar os teus olhos no alvo, que é Cristo Jesus. Bem, e vamos passar agora para o segundo tópico, alegria transformadora. A alegria transformadora é uma alegria que realmente vem do Senhor. E eu quero ler com você Filipenses 4, 4 e 5, que diz assim: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. A epístola de Paulo à igreja de Filipos é uma epístola conhecida como a epístola da alegria. E é uma epístola que ela trata muito desse tema. O apóstolo Paulo diz
fala muito sobre alegria. Nós temos estudado na primeira lição, na segunda, falando muito sobre isso. E o que acontece? Essa alegria é uma alegria que ela vem do Senhor. É uma alegria que ela é dada pelo Senhor. É uma consequência daquela dedicação total ao Senhor, que nós falamos anteriormente. E essa alegria, ela não é simplesmente um sorriso no rosto. Ah, um sorriso, estou alegre. Não, não é só isso. Essa alegria ela envolve algumas características que nós vamos estar lendo aqui. A primeira é a amabilidade. E eu quero convidar você a estar lendo comigo 1 João 4, 7 e 8, que diz assim: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. A alegria do Senhor nos faz mais amáveis. Ou seja, a alegria do Senhor nos traz o amor que vem de Deus. A alegria do Senhor nos faz amar mais o nosso próximo, mais a Deus. E é uma consequência assim, muito legal. Continuando o versículo, diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A alegria do Senhor nos traz a consequência de nós nos tornarmos pessoas mais amáveis. E é interessante isso, porque quando você está alegre, quando você conhece mais a Deus, você tem a capacidade de amar mais o teu próximo e amar a Deus. E a outra consequência que nós temos é uma vida sem ansiedade. E esse tema é muito bom para os nossos dias, né? Convido você a estar lendo comigo Filipenses 4:6, que diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Ao reconhecer Cristo, quando nós reconhecemos Cristo como o Senhor das nossas vidas, nós temos a alegria de ter alguém para entregarmos as nossas preocupações. E é interessante que a ansiedade é algo que vem, que ela entra na nossa vida e nós ficamos preocupados com coisas que nem aconteceram. Nós tornamos algumas coisas que nem existem ainda como problemas profundos, problemas tremendos. Mas aí o apóstolo Paulo diz assim: aquilo que está te causando ansiedade, leve a Deus por meio de oração. Leve a Deus para que apresente seu pedido a Deus. E o apóstolo Pedro, na primeira epístola de Pedro 5:7, diz assim: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. A alegria que vem do Senhor, a alegria transformadora, nos capacita de sermos pessoas que têm alguém, que tem o Senhor para nós lançarmos a ansiedade. E nesses dias tem sido assim dias de muita ansiedade, em todos os sentidos. E eu quero assim dizer para você que Deus está de coração aberto para ouvir as nossas orações daquilo que tem causado ansiedade. A alegria transformadora traz uma vida sem ansiedade. A alegria transformadora, ela traz também a paz. E eu quero convidar você a estar lendo comigo Filipenses 4:5, que diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Essa palavra paz é uma palavra que não é a paz que pregam no mundo, paz de soltar pombo, não é essa paz, mas é a paz que realmente vem de dentro. Por mais que esteja tribulado, por mais que esteja uma vida turbulenta, por mais que esteja uma vida difícil, mas a paz que excede todo entendimento, dada pelo Senhor, ela só vem quando a alegria transformadora entra na nossa vida por meio de Jesus Cristo. E aproveitando, eu quero ler com você também João 14:27, que diz assim: deixo-lhe a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, mas crede em Deus.
Então, a vida que tem a alegria transformadora, ela tem paz. Ou seja, a paz que excede todo entendimento que vem de Cristo Jesus. Bem, e outra coisa que a alegria transformadora nos traz, outra consequência maravilhosa, são bons pensamentos. Eu quero convidar você a estar lendo comigo Filipenses 4:8, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Eu quero falar para você, meu querido aluno, que não adianta queremos ter uma vida alegre sem guardar os nossos pensamentos. E o apóstolo Paulo deixa bem claro aqui, mas bem claro, naquilo que nós devemos guardar os nossos pensamentos, naquilo que nós devemos pensar, nas coisas de cima. E nesse mundo agitado, nesse mundo corrido que nós vivemos, é muito fácil nós esquecermos das coisas de cima. Não guardarmos as coisas de cima, esquecermos. Mas vai exatamente ao encontro daquilo que o apóstolo Paulo incentiva a igreja. E nessa manhã também quero convidar você a estar trazendo à memória aquilo que te dá esperança, aquilo que realmente te leva a conhecer mais do Senhor. Então, a vida que tem alegria transformadora, ela nos traz uma vida com bons pensamentos. E por fim, a alegria transformadora, ela pratica o que se aprendeu. Convido você a ler comigo. Filipenses 4:9 diz assim: tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus de paz estará com você. E é interessante que aquilo que o cristão aprende, aquilo que o cristão recebe, aquilo que o cristão tem no seu coração, a Bíblia nos ensina a nós vivermos essa vida. Ou seja, não adianta nós vivermos uma vida de conhecimento. Eu conheço muito a Bíblia, conheço isso, conheço aquilo, se você não pratica aquilo que você vive. Então, nessa manhã, eu quero convidar você a praticar o Evangelho em pequenas coisas, em coisas grandes, mas que hoje você comece a praticar aquilo que você tem aprendido, aquilo que você tem recebido da palavra de Deus. Coloque na tua vida, ou seja, é dizer não para um pecado, é você dizer não, isso está escrito na Bíblia que é pecado, não vou fazer. Então, a juventude necessita muito disso, de dizer não. Então, nessa manhã, eu quero convidar você a estar praticando o que você tem aprendido. A alegria transformadora nos leva a praticar o que nós aprendemos, porque nós temos a alegria de servir ao Senhor. E nós vamos falar agora sobre viver bem. Viver bem. Quero convidar você a estar lendo comigo Filipenses 4, de 11 a 13, que diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Aqui o apóstolo, ele nos ensina e nos assim demonstra que ele realmente era adaptável a qualquer circunstância. E é interessante que nós temos um ditado, e eu já falei isso, acho que você também já deve ter falado, né? Que é muito fácil adaptar-se às coisas boas. As coisas boas é fácil adaptar-se. Só que
a vida não é só de coisas boas, né? A vida tem a coisa boa e também de vez em quando tem a coisa ruim, né? Vejamos o que estamos passando por hoje, nesses últimos meses, né? Ninguém esperava, eu sempre falo isso aqui em casa, que nós passamos a virada do ano na igreja, orando tão alegre, todo mundo tão alegre, ninguém imaginava que no mês de março, abril, maio, junho estaríamos em plena pandemia. Mas, porém, o apóstolo Paulo falou, eu sei estar bem na fartura, na escassez. Bem, nesse ponto, eu quero fazer aqui algumas observações. Tem alguns ensinamentos, alguns ensinos, algumas pessoas que ensinam erroneamente, que diz assim, o crente não deve padecer, o crente não deve passar por dificuldade. Não, porque se isso fosse um fato, uma verdade, o apóstolo Paulo não estaria dando alternativas assim, eu sei passar pela escassez, sei passar pela fartura. Bem, temos que estar prontos para passar na situação boa ou na situação ruim, né? De maneira que possamos viver bem em uma ou em outra. Mas é interessante que o apóstolo Paulo, ele aprendeu a viver bem nas duas. Ele ensinou para a igreja isso. O que diz lá João 16,33? Diz assim, neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Palavras de Jesus para nós. Ou seja, nesse mundo nós passaremos por dificuldades. Nesse mundo nós passaremos por aflições. Mas a diferença de nós passarmos nessas situações é o que o apóstolo Paulo colocou no final desses versículos que nós lemos, Filipenses 4,13, que diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Esse tudo posso, ele tem uma história atrás nos versículos anteriores. Então, esse aí que é o segredo de nós passarmos nas dificuldades, nós passarmos um período de alegria, períodos difíceis. O mais importante é nós estarmos com Jesus, nós estarmos fortalecidos com o Senhor. Para vivermos bem, devemos estar fortalecidos em Jesus, todos os dias, por meio da palavra, por meio de uma dedicação total ao Senhor. E eu quero incentivar você a viver bem. Não sei como você está hoje, né? Se você está passando um momento bom, um momento difícil, mas uma coisa é certa, esteja firme com o Senhor, porque tudo posso naquele que me fortalece. E para nós concluir essa lição, tão maravilhosa essa lição, esse tema tão abençoador, eu quero ler com os irmãos Filipenses 4,19, que diz assim, o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E para concluir essa lição, eu quero assim dizer para os amados jovens que essa fase da vida é uma fase que realmente nós precisamos do Senhor. A fase da juventude é uma fase que precisamos de Deus, precisamos ter uma dedicação a Deus, precisamos buscar mais o Senhor, não olhar para trás e olharmos para o foco, que é Cristo Jesus. E sendo assim, Cristo, aquele que transforma as nossas vidas, Ele vai suprir as nossas necessidades, Ele vai suprir a tua necessidade, Ele mesmo vai suprir a tua necessidade. Portanto, devemos estar totalmente dedicados a Deus, ter uma vida amável, ter uma vida sem ansiedade, ter uma vida de paz, ter uma vida conhecendo mais o Senhor, ter uma vida alegre, ter uma vida onde Cristo seja a nossa motivação. Eu quero assim convidar você nessa manhã a estar buscando mais a Deus,
a estar dedicando a tua vida mais a Deus, porque as consequências são consequências tremendas. A alegria transformadora invadirá o teu ser e você viverá bem. Em meio às dificuldades, em meio à alegria, você viverá bem, porque a paz que excede todo entendimento estará na tua vida e a alegria do Senhor será a motivação da tua vida. Sabe, por isso eu louvo a Deus por essa manhã e por essa lição. E eu quero agradecer a Deus por estar aqui mais um domingo com vocês. Quero agradecer ao Senhor. E também quero convidar você a continuar orando pela nossa igreja, continuar orando pelos nossos pastores, continuar orando pelo Ministério Jovem, para que esses dias sejam breves e que nós possamos voltar a estar juntos na casa do Senhor, louvando a Deus. Deus te abençoe e busque a Deus todos os dias da tua vida. Amém.